paz esteja com todos os irmãos, amém? Irmãos, quero aproveitar o máximo do tempo. Quem trouxe a sua Bíblia? Deixa eu ver aqui quem trouxe a Bíblia. Tem uns que, infelizmente, acabam rasgando a Bíblia, não dá tempo, não é? De comprar outra, vem sem. Mas o importante é o crente ter Bíblia para nos entrarmos na presença do Eterno. Irmãos, fico feliz que estou aqui com a caravana, junto com a família junto. Minha família faz parte da Assembleia do Belém do Pará, da parte de meu tio. Nós, de outras famílias, outros irmãos que vieram comigo, que é da sinagoga judaica, por eu ser judeu cristão, da sinagoga judaica chamada Beit Meshiach, ou Casa do Messias. Louva a Deus que os irmãos estão aqui comigo, junto. Agradeço ao pastor Paulo que nos concedeu um dos ônibus da prefeitura, do prefeito Ricardo, lá de São Paulo, que viemos nessa caravana. Pastor Roberto Lopes, que não pôde vir. E aqui, nosso pastor Cordeiro, homem de Deus, soldado duas vezes, soldado policial e soldado de Cristo, né? Que está aqui prestigiando, o pastor Washington que pregou. Agradeço ao pastor também Moura, que nos dá a oportunidade. Irmãos, vamos entrar aqui na Bíblia. Se eu for cumprimentar todo mundo, vai ficar difícil. Aí a gente não prega, né? Vamos lá. O livro de Atos. Eu achei bem interessante que as mensagens, Deus está correndo da mesma maneira. A mensagem é uma atrás da outra, no mesmo sentido, no mesmo significado. E eu vejo que está interessante o que Deus está passando aqui. Desde quando eu entrei, na nossa tradição judaica, temos o costume de observar muito bem o que está sendo pregado. Porque o servo de Deus, para falar de Deus, tem que aprender de Deus. E para aprender, tem que ouvir. E o que diz? O próprio Paulo diz em Romanos, capítulo 10, 17, versículo 18, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. No capítulo 16 do livro de Atos, capítulo 16, versículo 11, pastor Eliseu Machado, que acabou de trazer uma mensagem para nós aqui, eu sorri bastante porque eu gosto muito da palavra de Deus dessa maneira, irmãos. A palavra de Deus pregada maravilhosamente, falando conosco. Atos capítulo 16, versículo 11. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali zarpamos para Filipo, na Macedônia, uma colônia romana, e a principal cidade daquela parte da Macedônia. Passamos alguns dias nessa cidade, e então, em um shabat ou num sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde sabíamos que se reunia um grupo de homens em oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres reunidas ali. Uma das que ouviam era uma mulher da cidade de Tiatira, chamada Lídia, uma vendedora de tecido de púrpura. Versículo 16. Certo dia, quando íamos ao local de oração, no local de Miniã, encontramos uma escrava que tinha um espírito que capacitava ela a predizer futuros. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores mediante a adivinhação do futuro. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Eles estão falando sobre como vocês podem ser salvos. Ela fazia todos os dias até que Paulo, muito incomodado, voltou-se e disse ao Espírito: no nome de Jesus, o Messias, eu lhe ordeno que saia dela. E o Espírito saiu dela naquele mesmo momento. Versículo 25. Por volta da meia-noite, depois que Paulo foi preso, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E outros presos escutavam com atenção, pois de repente houve um terremoto violento que abalou os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram e os carcereiros acordaram. E quando viu que as portas estavam abertas, desembainhou a espada para se matar, por presumir que os presos tinham escapado. Mas Paulo gritou: não se machuque, estamos todos aqui.
O carcereiro pediu luz, entrou correndo trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou para fora e perguntou: homens, o que preciso fazer para ser salvo? Eles disseram: creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Se assenta em nome de Jesus um minuto. Irmãos, se eu fosse trazer brevemente aqui um tema para essa mensagem, eu diria que o tema seria voltando para o caminho da promessa. Por quê? Porque aqui se trata de uma certa libertação do eterno ao povo da cidade de Filipe. E se nós estudarmos, a palavra libertação no hebraico nós chamamos todos os dias em oração de Tefilá Geulah, a oração da libertação, a qual só um ser pode fazer uma libertação na vida do ser humano. E essa libertação provém de Deus, a qual enviou através do seu Filho Jesus e concedeu a libertação hoje, tanto a judeus como todas as nações e a igreja. Pois quem não tem aliança com Deus, essa palavra não faz efeito. Mas para quem tem aliança, assume um grande compromisso, ela faz muito efeito, mais do que a pessoa imagina. E se nós lemos o versículo 12, diz que Paulo chega a Filipe, e nessa cidade já havia alguns grupos de judeus que se reuniam todos os sábados para conversar, ensinar e orar ao Deus verdadeiro. A cidade de Filipe, eu vou ser bem breve, era uma cidade que distava mais ou menos a 13 quilômetros de distância da Macedônia, a principal cidade romana. E aquela cidade romana era uma das maiores cidades mais complicadas em religião, porque era muita religião naquela época. E além de religiões, eles tinham costumes e culturas a servir segundo os seus deuses. Como, por exemplo, os homens tinham o costume de construir árvores, plantarem, fazer crescerem, a qual é chamada de Ashterá no hebraico, e essa árvore era produzida para poder fazer cultos a deuses ou deusas daquela época. E para quem não sabe, mas se estudar isso, você vai ver que quando eles chegavam perto dessas árvores, o principal costume deles e cultura era que o homem, ele passava durante o período de 12 meses do ano, 6 meses trabalhando o seu lado feminino e 6 meses o seu lado masculino. Isso na tese romana. Eles tinham o costume de servir a sua deusa dizendo: temos que separar 6 meses para o lado feminino e 6 meses para o lado masculino. Engraçado que hoje em dia, em algumas religiões, existe essa cultura, que o homem tem que se consagrar a uma entidade ao ponto de se tornar até mulher para poder agradar essa entidade. Olha o trabalho que Paulo estava tendo em Filipe. E a Bíblia vai dizer que além desse trabalho religioso, ele vai se deparar com filósofos, homens que tinham muita palavra para conversar, homens que conseguiam titubear a cabeça de qualquer um, porque a filosofia em Filipe dos epicureus, você vai ler isso lá em Atos 17, a filosofia dos epicureus e estoicos era que o homem não sabe para onde vai nem de onde vem. É que enquanto viver, ele curta a sua carne até o momento que puder, sem medo de errar, depois morra, porque só resta a morte. Aí você imagina Paulo vindo lá de Israel, de Jerusalém, trazendo uma mensagem ao contrário. Qual que era a mensagem ao contrário? Que além da morte tem muita coisa a mais do que o homem não sabe. E que esse negócio que ele não sabe, um Deus de Israel, que lá em Atos 17 está escrito que era um Deus desconhecido, Paulo vai dizer assim, ó, esse mesmo Deus desconhecido que vocês não sabem o nome, é o mesmo Deus que nos trouxe aqui nessa cidade. E ele mandou dizer para vocês que vocês têm as suas analogias, vocês têm os seus deuses, vocês têm suas religiões. O homem tem o costume de pensar o que quer, fazer o que quer, como bem entender. E tem até o ditado que diz, o corpo é meu, eu faço o que quero. Não está enganado. Até o corpo que você tenha emprestado por Deus. Mas tem pessoas que não aprenderam isso ainda e acham que faz o que bem entende com o corpo. Aí eu vou dizer uma coisa, aí é a hora que a igreja levanta e diz, ou eu fico em
cima do muro ou eu saio dele. Paulo nunca ficou em cima do muro. Paulo nunca foi a favor desses trabalhos religiosos de Filipe. Qual que era o trabalho religioso? Servir a outros deuses que não sejam o Deus de Israel. Se transformar naquilo que não é. Não, ele dizia, homem é homem, mulher é mulher. E isso tem que ser pregado. Mas alguns diziam, não pode. Cuidado, Paulo. Tanto que quando Paulo falava, já agarravam ele, queriam bater, queriam matar. Mas essa é a questão. Crente não é aquele que aparece com um terno bonito, como já foi dito. Crente não é que quer falar bonito para se mostrar melhor, não. O crente verdadeiro diz que aquele que Deus Israel enviou é aquele que tem que pregar a verdade. E qual que é a verdade? A verdade está na lei de Deus. Homem seja homem, mulher seja mulher, e o Deus Israel seja o único Deus a ser adorado na terra. Diga para o seu irmão assim, só existe um Deus, e é por isso que você está aqui. E se você ler aqui na história, você vai ver que Paulo diz que já tinha judeus lá. Eu sou judeu. Nossa tradição judaica tem costume de estudar a Bíblia todos os dias, principalmente no Shabat. Nós estudamos 54 porções, quase todos os dias. Não é coisinha pouca não, porque a Bíblia para nós é como se fosse um manual de universidade. Tem que conhecer. E Paulo diz que quando chega em Filipos já tinha judeus lá, tanto que ele vai encontrar um grupo de Minyan. No hebraico Minyan era um quórum de 10 homens casados judeus que levantava todos os sábados um culto no local em oração ao Deus de Israel. E ele procurou esse lugar de sábado para fazer oração. E quando ele vai para esse local, ele encontra esses homens em oração. E a Bíblia vai dizer que esses judeus já estavam lá ensinando as pessoas, tanto que Paulo vai confirmar que Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de tecido de púrpura, ela já era temente a Deus, mas não tinha o Ruach HaKodesh. O que é o Ruach HaKodesh? O Espírito Santo. Ela não tinha ainda algo que deveria ter junto com o conhecimento. Eu sou professor de teologia, de língua hebraica, de cultura judaica, doutorado em ciência e filosofia, mas eu falo o que Paulo falou em Filipe, na carta aos Filipenses, dizendo, quando eu conheci Yeshua, vi que tudo isso aqui não era nada. Porque não adianta ter conhecimento, mas não ter unção. Não adianta ter palavra, mas não ter poder e autoridade. Agora, quando o crente tem poder e autoridade, é o que Tiago falou no capítulo 1. Me mostra a tua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé com obras. Porque crente que faz fé com obra faz o que está acontecendo aqui, ó. Um ginásio para arrecadar, para levantar, fazer missão, para levantar criança que está em Moçambique, passando fome, comendo lá, barro. Agora não. Depois da missão, vai comer arroz, vai comer feijão, vai ter saúde, vai ter moradia. Enquanto você está na sua casinha, tudo bem. Mas enquanto você estende a mão também, Deus está dizendo, cuidai da minha casa. E quando Paulo chega, eu preciso ser rápido, eu só tenho 6 minutos. Quando Paulo chega, o que chama a atenção é que mesmo já vendo esse grupo de judeus, servos de Deus ali, nada ainda havia acontecido. As mulheres já tinham ouvido a palavra, já tinham lido, estudado com alguns judeus, já tinham orado ao Senhor, mas ainda nada mudou naquele lugar. Nada ainda tinha mudado. E por quê? Por que não mudou aquele lugar e aquele povo da cidade? Por que aquele povo ainda não seguia? Por que ainda eles estavam praticando costumes pagãos mundanos? Por que ainda havia pessoas que estavam sendo usadas por espírito de adivinhação igual aquela escrava? Por quê? Olha para o seu irmão e fala assim, sabe qual é a resposta? Fala para ele com voz de profeta, sabe qual é a resposta? É porque ainda não tinha chegado um judeu como Paulo. É porque ainda não tinha chegado alguém que tinha aliança de verdade com Deus. É porque ainda não tinha alguém chegado que tinha experiência particular com Jesus. Assim como Paulo teve em Jerusalém, em Atos capítulo 9, versículo 4, você lembra? Quando Jesus apareceu e falou, Saulo, Saulo, por
porque tu me persegues. E Saul está dizendo: quem é? Ele está dizendo: eu sou Jesus, o Messias. Eu sou aquele que trouxe a restauração para o nosso povo. Eu sou aquele que você está perseguindo. E aí ele vai dizer: a partir de hoje se prepara, porque você vai ser um vaso na minha mão, de perseguidor para perseguido, vai mudar. Aí Paulo cai e começa a dizer: agora eu estou entendendo, não é só conhecimento, não é só palavra, não só é teologia, não, é unção, é autoridade, é fé, é presença, é Shekinah, é Ruach HaKodesh, é glória, é manifestação. Está faltando manifestação na igreja. Levanta a sua mão para cá para te entregar essa mensagem. Escuta que Deus está mandando. Levanta a mão. Uma coisa é você ouvir falar de Jesus, outra coisa é você ter uma experiência com Ele. Uma coisa é você ensinar de Deus, conversar de Deus e orar de Deus. Outra coisa é você ensinar, ter experiência. É ter fé, mas ter obra. É ter conhecimento, mas ter autoridade que vem do céu. E Deus está dizendo: ei, se prepara, porque Deus está enviando alguém aqui para poder mudar cativeiro lá em outros lugares que não mudou ainda. Precisa ter mudança. Mas é quando Paulo chega ao som pisar lá. É quando Paulo chega lá e começar a pregar e mostrar poder, vão saber que ainda há profeta de autoridade na terra. Aleluia! 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 Deus, Ele está dizendo que tem lugar que Ele vai te enviar. Ele está dizendo que é só quando você chegar e pisar naquele lugar é que Deus irá mudar a situação, vai mudar cativeiro. Só quando você chegar que o Espírito de Deus vai descer, abrir mente de quem não entendeu o compromisso com Deus, abrir a obra onde está parada. Deus está dizendo que quando você chegar, até demônio vai começar a ser expulso. Eu vou terminar. Quando Paulo vai pisar, a Bíblia diz que aparece uma visão de um homem lá da Macedônia dizendo: Paulo, nós precisamos de ajuda. Escuta isso. A Bíblia diz que a escrava daquele homem adivinhava. Não era isso? A palavra no hebraico escrava é savala. Savala. Alguém que faz trabalho forçado. Ela teve que adivinhar para ganhar lucro. Paulo vai lá e quebra o lucro na autoridade, não foi? Olha que interessante, se você pegar Filipenses capítulo 1, versículo 1, Paulo gosta de jogar na cara. Ele diz assim, ó: saúdos aos irmãos, nós escravos de Cristo, não do homem. Ele diz assim, ó: escravos de Cristo, não de espíritos. Por que Paulo fala isso na carta aos Filipenses, logo no versículo 1? Porque naquela cidade a escravidão era pesada. E era um sistema lucrativo. Era onde quem tinha mais pisava em quem não tinha. E quem não tinha tinha que viver a vida toda sendo pisado por quem tinha. Só que a situação é tão maravilhosa que o que Paulo vai dizer? Vós não sois mais escravos do mundo, e nem dos espíritos e potestades que há no ar, mas sois escravo de Cristo, a qual outrora era um escravo do mundo, mas o Senhor vos libertou. Quando ele fala libertação, aí vem a palavra Geulah. Sabe o que é a palavra Geulah? É mudança de cativeiro no hebraico. Você não entendeu? Quando ele falou, você está liberto, ele está dizendo, mudou-se o cativeiro. Não entendeu ainda? Deuteronômio capítulo 28 ele começa a pregar. Se tu ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedeceres os teus mandamentos, e a tua lei, diz o Senhor, tu serás cabeça e não cauda. Só estará por cima e não mais embaixo. Terás para emprestar, mas não pegará emprestado de ninguém, porque Deus vai te levantar e te honrar na terra. Levanta a sua mão para cá. Deus está dizendo, só quem tem aliança, só quem tem abrigo pelo raio, só quem tem compromisso, Ele está dizendo, vai mudar o cativeiro, vai mudar a situação, porque eu sou o dono da terra,
Eu sou do ouro e da prata. A terra é minha, a glória é minha, o poder é meu, a unção é minha, o Espírito é meu, a igreja é minha. E Deus está entregando para crente de hoje. Se você acredita, dá uma salva de palmas no nome do Senhor.